todos, eu sou Rosane Capicchioli Borba, estou aqui hoje como voluntária da SPEC para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a autopesquisa, né? Sendo a autopesquisa uma ferramenta basilar, né, para o nosso dia a dia e para a questão do autoconhecimento. Esta minha palestra que eu vou apresentar hoje para vocês, ela se refere a uma vivência minha que eu tive usando a autopesquisa e ela é personalíssima. Então, o título da palestra é Autopesquisa, uma ferramenta basilar para a superação de traumas. Bom, antes de iniciar, nós temos que fazer uma pequena introdução com relação à associação, né, a ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, e também sobre a conscienciologia. E eu sou voluntária da ACIPEC e sou estudante também e aproximadora. E depois, com o decorrer da palestra, eu vou descrever para vocês cada um desses termos, né? E também as atividades da ACIPEC, né? As atividades também prestadas na Aprosim pela ACIPEC. Isso no decorrer da nossa palestra aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ACIPEC. A ACIPEC é uma instituição independente de pesquisas, estudos e ensino fundamentados prioritariamente na conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos, é uma escola de conscienciologia, além de ser uma escola de conscienciologia que nos traz todo um conhecimento novo dessa nova ciência. Ela também nos prepara para a nossa autoevolução através dos seus ensinamentos e dos seus cursos e das suas atividades aos quais nós participamos como voluntários, estudantes e também aproximadores. Para saber mais sobre esta instituição, que é uma instituição de ponta em termos de assistência, tá? Tem o endereço eletrônico que está no nosso slide, no lado inferior esquerdo, né? No nosso portal, tem também a nossa loja virtual Evolua Up, né? Nesta lojinha você vai encontrar um grande acervo, né, de cursos em todas as modalidades, bem como palestras gravadas e livros também, para aqueles que quiserem saber mais, se aprofundar e entrar realmente nesta seara de autoconhecimento, né, e também de assistência. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre conscienciologia, né? Que conscienciologia é essa ciência, né? Essa nova ciência, uma ciência de ponta que estuda a consciência, né? E que dá o lastro para a ACIPEC, né? A ACIPEC, ela é assentada na conscienciologia, nos conhecimentos da conscienciologia. Então, a conscienciologia é o termo que foi proposto publicamente pelo pesquisador e doutor Valdo Vieira, em 1981, para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência. E ela se fundamenta a conscienciologia, né, na autoexperimentação, na holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, cosmoética e a bioenergética. São os grandes princípios que fundamentam esta nova ciência. São os pilares que sustentam. E nós vamos falar de cada um desses princípios, né, para vocês pelo menos terem uma noção, né, e ter um pouquinho de maior entendimento sobre a conscienciologia, claro que é um entendimento inicial, né, e também um maior entendimento daquilo que eu vou falar aqui e vou demonstrar para vocês hoje. Então, nós começamos com a consciência. Quem é a consciência, né? A consciência somos todos nós. A consciência também é conhecida por ego, self, essência do ser humano, individualidade, ou ainda de outras linhas de conhecimento de tradições espirituais, como alma, espírito, dentre outros termos. A autoexperimentação, um dos grandes pilares da conscienciologia, a autoexperimentação se fundamenta num princípio para nós assim que é extremamente importante, que é um princípio de discernimento realmente, que é o princípio da descrença.
Você não deve aceitar uma ideia sem a devida reflexão, mas sim submetê-la a uma análise crítica e racional, seguida da experimentação pessoal, como um recurso fundamental para a comprovação própria daquilo que lhe foi informado, e assim podendo verificar se faz sentido ou não para si, né? Então, nós temos o que que este princípio nos passa? A questão da vivência, né? Nós não devemos crer em tudo aquilo que nós lemos ou que as pessoas nos informam. É fundamental nós termos a vivência daquilo, né? Para conseguirmos saber se aquilo efetivamente serve para nós neste momento evolutivo, né? Porque o verdadeiro conhecimento, ele só é adquirido através da experiência. E este conceito, ele foi tirado do livro Assistência Energética Planetária, a APROCIM. A APROCIM é uma atividade realizada pela ACPEC, e é bem como o próprio nome diz, Assistência Energética Planetária, em que nós prestamos, né, a assistência necessária para que este planeta e mesmo os outros planetas em torno, e até mesmo o cosmos, seja suprido de uma energia mais equilibrada e mais holossomática, atingindo todas aquelas consciências extrafísicas que estão necessitadas e também as consciências intrafísicas, aquelas que estão no plano físico aqui, como eu, como você. E para saber mais também, né, nós temos ali o nosso portal da CIPEC, o nosso endereço eletrônico que está saindo em todos os slides para vocês, né, que efetivamente queiram ter mais conhecimento. Interessante, né, porque de repente vocês podem se interessar e quem sabe daqui uns dias estar aqui, né, como eu estou como uma voluntária, depois como uma aproximadora, trabalhando em conjunto com essa instituição, né, para uma atividade extremamente necessária para o nosso momento evolutivo, o momento que nós estamos vivendo. Bom, vamos falar um pouquinho da holossomática. A holossomática é uma parte da conscienciologia que estuda, né, os veículos de manifestação da consciência. Então, o holossoma é o conjunto de corpos, né? Porque a consciência, para se manifestar, ela precisa de vários veículos. No caso, no nosso nível de evolução, nós vamos precisar de um corpo físico, nós vamos precisar de uma interface energética, de um psicossoma, que também é chamado em outras teorias ou filosofias, ou mesmo religiões, né, como corpo astral, perispírito, né? E o psicossoma, ele é o veículo, né, que ampara o mental soma. O mental soma, né, que ali está a sede realmente da nossa consciência, ele é ancorado no psicossoma. Então, o mental soma ancorado no psicossoma e o psicossoma acoplado ao corpo físico chamado soma através do energossoma. O energossoma é essa partezinha aqui que parece que é uma fumacinha, né, que é uma interface energética que faz esta ligação do psicossoma juntamente com o mentalsoma no corpo físico. No momento da nossa dessoma, né, que seria a desencarnação, ou mesmo a morte, o energossoma, ele fica, né, uma parte dele juntamente com o corpo físico, com o soma, né, e outra parte vai junto com o psicossoma. E numa segunda fase, né, desta passagem do plano físico para o extrafísico, numa segunda fase, o energossoma, ele se desacopla do psicossoma e do mental soma que está junto, né? Então, isso acontece quando a consciência extrafísica já tem mais lucidez no plano extrafísico. A multiexistencialidade. Então, são as múltiplas vidas, né, aos quais nós, como consciência, nesta fase de evolução, nessa idade consciencial, nós precisamos passar
por todas estas experiências. Então, eu nascer e o morrer, é o ressomar, que é o nascimento para nós, e o dessomar, que é a morte para nós, né? Em, numa linha sucessiva, né? Então, seria nascimento, né, de soma. Este aqui é o período intrafísico, é o período entre vidas, depois a ressoma, nascimento novamente, depois a dessoma, período entre vidas, e assim nós vamos sucessivamente. Por quê? Porque nós precisamos passar por várias experiências no plano físico, né, para nós alavancarmos a nossa evolução. Experiência é conhecimento, vivência é conhecimento e também evolução. E nós podemos ver aqui, né, que esta consciex, ela já passou por várias experiências em várias épocas, né? Então, e nós podemos ver também que ela nasceu muitas vezes, né, como homem, como mulher, como homem, como homem e mulher, ou seja, por quê? A consciência, ela não tem sexo, né? Mas nós precisamos ter a experiência num corpo feminino e a experiência também num corpo masculino. Então, esta seria a multiexistencialidade. É a reencarnação, a desencarnação, ressoma, dessoma. E por que que nós precisamos estar, né, no plano físico? Porque no plano físico as coisas acontecem mais devagar, na intrafisicalidade. Né? Porque nós temos este soma, este corpo físico de matéria densa, então todas aquelas emoções que vêm e aqueles sentimentos do psicossoma, do mental soma, quando eles chegam a nós, eles têm meio que um airbag aqui, eles batem aqui e não dá aquela difusão para fora energética. Então, tudo fica mais devagar. Então, antes de nós termos uma atitude ou de emanarmos uma energia não muito equilibrada, nós temos tempo para pensar. Já no plano extrafísico, não, nós estamos sem este corpo físico. Então, tudo aquilo que nós emanarmos em pensamento, tudo vai aparecer no psicossoma, né? Que é uma cópia exata, né, da última encarnação, né, da última intrafisicalidade da consciência, né? Então lá realmente nós estamos escancarados e conforme a nossa emanação energética, né, aquilo simplesmente pode na mesma hora se plasmar aquilo que nós estamos pensando. Então a gente pode já ter uma conclusão de que nós temos, né, que aproveitar realmente este tempo, né, esta fase de intrafisicalidade, para a gente conseguir dominar um pouquinho as nossas emoções. Né? Então, isso é uma coisa premente que devemos fazer para não termos, né, na extrafisicalidade algumas surpresas, né, para nós. Bom, agora vamos ao conceito de autopesquisa. O que que é autopesquisa, né? Que a autopesquisa é uma ferramenta da conscienciologia, é uma ferramenta muito usada na ACPEC também, né? Então, a autopesquisa, ela nos induz a uma reciclagem, né? A todo momento nós temos que estar nos renovando, nos reciclando, porque através da autopesquisa a gente observa muitas coisas que já não nos servem mais. E não nos servem mais por quê? Porque nós estamos evoluindo. Então, é um indicador que efetivamente nós estamos dentro da nossa programação em termos de evolução. Então, aqui é um conceito, né, que eu trago de autopesquisa. A autopesquisa é o estudo de si mesmo, onde o pesquisador é ao mesmo tempo objeto, o experimentador, o sujeito, a autocobaia e o campo de pesquisa. Né? É bem interessante porque a autopesquisa é uma ferramenta que nós podemos usar sempre, em qualquer situação, até numa situação de confronto, ela também pode ser usada, né, para ver como
estão as nossas energias, né? E isso nos dá um tempo realmente para que a gente não entre em confronto com aquela pessoa ou com aquela situação, que a gente tenha tempo para pensar. Então, a autopesquisa, ela também se torna uma ferramenta automática quando a gente começa a usar ela no nosso dia a dia. E o interessante da autopesquisa, quando a gente começa, é a gente ter o nosso caderninho. No nosso caderninho, a gente vai colocando as nossas coisas que nós estamos observando no decorrer do nosso dia, as situações que nós estamos, que nos vêm à frente para que nós possamos sustentar aquelas situações, como nós estamos fazendo, sustentando aquilo, quais são as nossas energias, quais são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, é como se fosse um diário, né? O nosso diário que nós tínhamos, né, um tempo atrás, em que nós fazíamos um balanço do nosso dia e dizíamos, né, o que tinha acontecido naquele dia. E a autopesquisa também, a gente faz isso, só que a gente entra na autopesquisa como um grande observador, né? A gente observa depois todos os nossos comportamentos ali, né? E isso é um observador sabendo que está observando a si próprio. As condições necessárias para realizar a autopesquisa, né? A primeira delas é ter coragem e vontade evolutiva para investigar e expor a própria realidade para si mesmo, né? Deixar, né, como a Conscienciologia diz, né, que coloca também que a autocorrupção, né, que nós fizemos, às vezes, muito vista grossa, né, com relação aos nossos comportamentos. Aquela coisa, eu nasci assim, eu sou assim, eu morri assim, e não é bem assim. Né? Até rimou tudo, né? Ser autêntico consigo mesmo para fins de se auto-enfrentar. Nós precisamos realmente nos olhar e nos desnudar, né? E realmente começar a pegar nós de uma maneira que considerando, né, aquilo que a gente já pode fazer melhor, né, a gente começar a se puxar nisso aí, né? Não é exigir, ficar um juiz sentenciador, né, contra si mesmo, não. Mas vamos lá, dá para melhorar e um dia após o outro a gente vai mudando muito as nossas atitudes e os nossos pensamentos, que é muito importante, né? Mudar os blocos de pensamentos que nós temos. Isso é uma coisa fácil porque a gente sintoniza, né? Como um rádio, né? Na faixa que a gente quiser, na rádio que a gente quiser. Então, isso aí é algo que não é imposto para nós, né? Vai ser assim. Não, a gente tem escolhas e o interessante é que a gente tem essas escolhas. Então, por que escolher às vezes sempre o pior para si mesmo, né? Sabendo que tem uma outra alternativa melhor, mais fácil e que a pessoa vai se sentir realmente muito bem. Né? E o objetivo imediato qual é? Tornar você claro para você mesmo neste momento evolutivo, né? Nós realmente sabermos quem nós somos e por que que nós estamos nessa intrafisicalidade. Também saber por que que nós temos tantas situações repetitivas na nossa vida, né? Tantos confrontos com as mesmas pessoas, ou se não são com as mesmas pessoas, são com pessoas que também tem o mesmo estilo, né, daquela pessoa que a gente teve confronto. Então, tudo isso aí é interessante analisar, né? Porque é algo repetitivo e a vida, ela tende a trazer a repetição para nós exatamente para a gente parar e dizer, não, opa, está acontecendo muito isso, né? Então, por quê? Né? A gente tem que começar a desconfiar. As coisas repetitivas, só coisa ruim. Não, então alguma coisa está errada. Será que não sou eu nisso aí que estou agindo errado? E ter essa humildade, né? Saber, não, o errado fui eu sou o errado e eu tenho que reparar isso que eu fiz, né? De que maneira? Para mim viver melhor e para as outras pessoas também, né? Porque nós estamos todos interligados. No cosmos há uma interligação total. Eu não estou separado de alguém que está lá no Afeganistão, energeticamente, e tudo é energia. Trauma. Vamos falar um pouquinho sobre trauma, né? Eu trouxe aqui o que é o objeto da minha palestra, né? Relacionada à autopesquisa. Eu trouxe aqui
um conceito muito simples, muito singelo, mas que diz muito. Esse conceito é do Dr. Gabor Maté, né, que é um psiquiatra, um renomado médico, né? E ele fala assim, ó, trauma não é o que acontece com você, mas sim o que acontece dentro de você. É interessante isso, né, que ele nos faz olhar para dentro. É nada para fora, é tudo para dentro. E para isso exige o quê? Olharmos para nós, né? Nos interiorizarmos realmente. E como eu já referi, nos desnudar. É tudo o que acontece dentro da gente, nada está fora. Pode, por exemplo, para alguém, um assalto pode ser uma coisa extremamente traumatizante que vai fazer com que essa pessoa se limite nas suas rotinas diárias, simples de como andar na rua. Para outra pessoa, essa pessoa foi assaltada, né? Uma situação muito parecida, uma situação análoga, né? E essa pessoa disse, bom, fazer o quê? Fui assaltada, faz parte. Agora a vida está assim, né? Está tudo assim devido à situação econômica que o país está enfrentando, né? Então, fazer o quê? E essa pessoa não se abate tanto, mas para outra pessoa, essa pessoa ficou limitada, né? Ela se limitou, ela não consegue mais se mover com tanta espontaneidade, porque ela simplesmente vai ficar com muito medo. Então, é tudo aquilo que acontece dentro da gente. Então, é algo muito relativo. E o que acontece dentro de você? Né? Então, o trauma, ele nos traz reverberações energéticas, né? São sensações de choque, é como se fosse um carimbo, aquilo fica carimbado na gente, é uma perturbação brusca que nós não estávamos esperando, é um abalo, é um impacto negativo em todo o holossoma. Lembra que eu falei naquele slide sobre o holossoma, que é o conjunto de corpos de manifestação da consciência? Então, vocês vejam aqui que ele abala tudo. Ele abala o mental soma, ele abala o psicossoma, ele abala o energossoma e também o corpo físico, né? Então, todas aquelas sensações, aquelas emoções, elas vêm e batem aonde? No nosso corpo físico. E ali o nosso corpo físico produz muitas sensações, né? Sensações físicas, né? Que causam feridas abertas. Aquilo ali simplesmente causa um grande rombo na gente, um trauma, né? Abre-se uma ferida energética, né? Passível de ser despertada a qualquer instante, em qualquer situação análoga. Essa situação pode ser uma situação bem diferente, mas se tiver alguma coisa relacionada ao fato, né, que foi gerador do trauma, a pessoa já sente tudo aquilo novamente, toda aquela emoção, porque aquela emoção, ela ficou, é como se fosse uma, uma bola energética, né, e que ela pulsa. No momento que ela pulsa, ela emana aquela energia para todo o holossoma novamente. E essa ferida ou cicatriz gerada guarda um conteúdo informacional. Então, é como se fosse essa massa energética com tudo o que aconteceu, né? E com todas aquelas imagens, né? Do trauma e com todas aquelas sensações. Né? Que quando despertadas transmite todas as sensações bioenergéticas vivenciadas naquele episódio gerador do trauma. E isso aí acontece, a meu ver, né, pela minha experiência, é porque como ele fica, aquela massa energética, ela serve também como um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa patológico, né, que mais tarde vai fazer com que a gente tenha visões equivocadas de situações, de acontecimentos e de pessoas. E aqui, como eu identifiquei o trauma gerado? Agora eu vou contar um pouquinho da minha história, né, para conseguir elucidar realmente bem a questão da autopesquisa. Bom, eu vim de uma família, né, uma família de parcos recursos, né. Passamos uma fase muito ruim, né. Meu pai veio de uma família simples, minha mãe de uma família abastada, rica para a época, né. Os dois se uniram e fizeram uma família, né. A família tinha
Seis filhos, né? Minha mãe teve seis filhos, era uma família grande. Meu irmão, infelizmente, meu irmão menor faleceu muito cedo, né? E eu sou a número cinco, eu sou a quinta, né, destes seis filhos. E, e dentro da minha infância, né, o meu pai e a minha mãe passaram por uma fase muito ruim. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele trabalhava, era servidor público federal, minha mãe dona de casa, então era uma única fonte de renda, mas essa única fonte de renda dava para sustentar até então, a época, os quatro filhos. Eu não era nascida, né? E o meu pai, né, ele sempre foi muito empreendedor, né, uma pessoa muito corajosa. Então, o que ele estava fazendo? Nós já tínhamos casa própria naquela época, né? A mãe já tinha, o pai já tinha, meus irmãos também. Então, ele sempre primou muito pela questão da alimentação, né? E pelo conhecimento. Então, nós tínhamos a nossa casa, tínhamos uma mesa farta, né? Então, aquelas questões assim de roupa, brinquedo, é que só aí ficava em segundo plano, mas o dinheiro que ele ganhava dava para sustentar muito bem até então aqueles quatro filhos, né? E o meu pai resolveu, né? Aumentar o seu patrimônio, né, construindo casas, alugando casas. Ele fez sobrados na época, né? Então ele foi aumentando o patrimônio dele, né? E a família tendo realmente uma vida confortável financeiramente. Aí o meu pai, ele resolveu, teve um senhor lá que visitou ele, fez uma oferta para ele dos imóveis todos e coisa e tal, né? E o meu pai aceitou e aquela época assim, né? Fazia-se tudo assim, como diziam antigamente no fio do bigode, né? Sem nenhuma formalização contratual, né? Sem nenhum documento, aceitou, né? E deu uma quantia assim enorme, né? Para esse senhor aí vender os imóveis, tudo, né? Para colocar lá como investidor numa madeireira, né? Uma madeireira do Paraná. Aí depois meu pai veio a saber que a madeireira estava falida, meu pai perdeu tudo, né? Perdemos realmente tudo que nós tínhamos, né? E nessa fase minha mãe já estava grávida de mim, né? Aí eu nasci. E eu nasci nessa fase realmente em que o meu pai estava muito abalado emocionalmente porque nós estávamos numa fase financeira muito ruim. E nesta fase nós continuávamos a ter uma casa própria, mas o dinheiro só dava para a alimentação, né? E, e questões básicas, assim, de escola, né? Todos nós estudamos em escola pública. E o meu pai, ele ficou realmente muito, eu acredito hoje que ele tenha ficado traumatizado, né? Porque a partir disso ele começou sempre a falar, nós somos pobres, porque ele demorou um tempinho mais ou menos para conseguir se reerguer. Realmente a família era grande, tinha muitos gastos, aquela coisa toda. E eu fui criada dentro dessa mesologia, né? Dentro desse ambiente, né? Nós tínhamos uma mesa farta, como eu já referi, não pagávamos aluguel, nós tínhamos uma ótima saúde, até porque tínhamos uma boa alimentação, mas nós não tínhamos, assim, dinheiro para vestuário nem dinheiro para brinquedo, né? Então, isso aí a minha mãe usava muito a criatividade, ela ensinava nós a fazermos os nossos próprios brinquedos. Nisso aí ela foi sensacional, assim, né? Ela foi pontual com relação a isso. E o meu pai, assim, sempre falando, porque nós não temos condições, nós somos pobres, o fulano comprou tal coisa, mas ele tem condições, né? Porque ele tem dinheiro, nós não temos, sempre fazendo aquelas comparações, né? E eu, né, como era muito ligada ao meu pai e à minha mãe, porque eu era menor, né? Depois já tinha nascido meu irmão, né? Ele estava com 5 anos e eu com 10 na época, quando aconteceu um fato, né? Que foi o gerador do meu trauma, né? Eu fui criada, então, dentro daquilo, né? Que nós éramos pobres. Então, eu tinha ali um campo minado, né? Que só faltava o gatilho, né? Um campo minado para um sentimento de inferioridade. Claro que não culpo o meu pai, ele estava atravessando uma fase terrível, só que também eu já era uma criança bem sensível, né? E toda criança sensível, ela pega muito a energia do ambiente. A criança já aquelas que não são, porque tem umas que são, geralmente a criança é muito sensível, mas tem umas que não são tão sensíveis assim. Então as crianças sensíveis pegam toda aquela energia do ambiente, né? Porque elas realmente, elas precisam muito de solidez, né? De uma criação sólida, de muito afeto, de muito carinho, porque a criança ela se assusta com grande facilidade, né?
E eu naquela situação, né? Eu estava até a época do que isso aconteceu, né? Eu estava com 10 anos, eu tinha uma colega que eu gostava muito dela, e daí era o aniversário dela, né? Vou chamar ela, pseudônimo de Maria. Ela me convidou para ir, né? Ela era também uma menina que tinha a mesma condição financeira que eu tinha à época, né? Só que ela era filha única, né? E eu tinha 6 irmãos. E aí eu fui no aniversário dela num domingo, botei a minha melhor roupa, que era uma roupa muito simples, extremamente simples, né? E fui com o meu presentinho, né? Cheguei lá, né, no aniversário, atravessei a sala, né, da casa, e eu vi que tinha pessoas muito bem vestidas, e isso já me chamou a atenção, né? Então, por quê? Porque eu já tinha um campo minado, né? Para esse sentimento de inferioridade. Aí o pai dela solicitou que eu passasse, né, ao quarto que ela estava. Aí eu fui lá, né, e daí eu vi as meninas também muito bem vestidas, o que me chamou bastante atenção. Mas a Maria, sempre como uma colega muito querida, muito carinhosa, me recebeu super bem, me abraçou, né, eu entreguei o presentinho para ela e de repente a mãe dela entra no quarto, muito braba, e diz assim: Maria, eu te falei que era para te convidares só o pessoal que estava na lista. Quem é esta menina? Olha a maneira que esta menina está vestida. Olha a roupa dessa menina. Bom, então aquilo assim, o chão, assim, ó, eu simplesmente como se o chão tivesse sumido, né? Eu me lembro que eu olhei para todas as meninas, elas todas assustadas, né, com aquilo, porque elas também, eu acho que sentiram aquilo que foi realmente um ato bastante atroz, né? E eu imediatamente me retirei, né? Eu me retirei, fui para casa. Chegando em casa, minha mãe perguntou o que tinha acontecido comigo, por que que eu tinha voltado tão cedo, né? Daí ela chegou e falou assim: Tu não gostou? Eu disse: Não, mãe, não estava bom. Mas em nenhum momento eu pensei em contar para minha mãe. Eu não queria magoar minha mãe, de maneira alguma. E eu também tinha muita vergonha. Então eu abafei isso em mim. Eu não tinha com quem falar, né? E aquilo estava doendo muito em mim, né? Mas como eu acho que a vida traz para nós, né? Pessoas, a gente atrai aquilo que a gente está dando mais importância, né? Os iguais se atraem. Com certeza, aquela senhora, mãe da Maria, né, que teve aquele ato insano, né, com relação à minha pessoa, um ato sem muito equilíbrio, né? Ela também era uma pessoa que tinha um grande sentimento de inferioridade, né, para fazer aquilo para mim, né? Por quê? Porque ela queria mostrar, né, para todas as amizades dela, né, para as pessoas que estavam ali, que ela era uma pessoa que só se dava com pessoas de classe social alta, né? E ela não era de classe social alta, né? Então, aquilo veio para mim, né? Parece que realmente faz sentido, né? Os semelhantes atraem semelhantes, né? Pelo menos nessa situação fez muito sentido. E eu, tá, daí passou isso aí, foi um domingo, chegou a segunda, a minha colega chegou, né, na escola, muito preocupada comigo, dizendo, inventou uma história, achei até uma história bem bonitinha, né, dizendo que a mãe dela era louca, que a mãe dela passava sempre no hospício, né, mas que aquele dia a mãe dela veio pro aniversário dela, mas que a mãe dela era louca realmente e vivia internada, né. E eu disse: ah, tá, tudo bem, deixei assim, sabia que não era, né, que ela estava querendo minimizar a situação. Bom, nessa mesma semana eu passei muito mal, mas sempre quieta, calada, né, com sentimentos dentro de mim, ruminando aquilo, né. Eu tive uma prova, né, eu fiz uma prova de matemática, eu sempre fui uma boa aluna, até porque o meu pai sempre primou pelo estudo, a mãe também. O pai sempre fazia com que a gente lesse bastante em casa, ele comprava muitos livros, enciclopédias e coisa e tal, né. E eu era sempre fui muito estudiosa também, porque eu gostava, sempre gostei do conhecimento, né, sempre gostei de saber. E aí eu fui mal nessa prova também. Minha professora me disse: Rosane, antes mesmo das provas, você foi mal na prova, né? Mas aquele mal para mim, assim, meu Deus, eu acho que eu zerei essa prova, acho que eu tirei 4 nessa prova. Não, não tinha ido tão mal. Eu fiquei simplesmente acima da média, mas não tinha tirado aquela nota que eu sempre tirava antes, né? Que era uma nota bem alta. Bom, e o tempo foi passando, né? Isso aí dentro de mim. Aí veio a minha adolescência, né? E, obviamente, eu esqueci isso, né? Eu esqueci o fato em si, mas toda aquela massa energética, né, daqueles sentimentos ficaram em mim. Então, eu fui para a adolescência como uma pessoa com grande sentimento de inferioridade, né, e um medo muito grande da rejeição.
A minha defesa nesta época foi o quê? A minha defesa foi simplesmente me tornar a melhor das melhores. Eu era a melhor aluna, eu era a melhor atleta, né? Eu venci muitas competições, eu fazia corrida de velocidade de 100 metros, né? Eu tive inúmeras medalhas, até então fui convidada para ir para Brasília, né? Para concorrer lá com as outras escolas, né? Como atleta. Obviamente não podia ir porque meu pai não tinha condições, né, para me bancar a viagem, coisa e tal, mas eu ia para outras cidades aqui perto, a própria escola pagava, né? E sempre eu estava famosa, né, na região do Rio Grande do Sul em termos de atletismo mirim, né? E nisso aí também me desenvolvi em outros esportes, né, esportes coletivos como handebol e vôlei, né? Mas me tornei também uma pessoa muito agressiva, né, com as outras pessoas e eu corria muito atrás da aprovação, mas essa aprovação para mim ela era obtida através de ser a melhor em tudo, a ser a melhor atleta, a ser a melhor aluna, a ser aquela que conseguiu uma ótima classificação no vestibular na minha primeira graduação que eu fiz, né? E seguiu-se, né, a vida assim, e com esses sentimentos todos, né, que também foram reforçados por outros acontecimentos, né, que aquilo vem vindo e parece que não traumas, né, mas acontecimentos que reforçam aquilo, porque nós ficamos realmente com uma visão equivocada das coisas, né, e sem muito discernimento, né, porque eu não tive com quem falar, né, então eu calei isso durante muito tempo, até porque eu esqueci, né. Aí chegou na fase da adultidade, aí, como eu já falei, eu fiz a minha primeira graduação, daí eu casei, constituí uma família, hoje eu tenho um filho, né? Mas não satisfeita com isso, né? Eu fui fazer uma segunda graduação, eu já tinha também passado por um concurso público, um cargo muito bom, eu já tinha uma situação financeira estabelecida, né? Fui fazer a minha segunda graduação numa universidade pública, né? Estudei muito para isso também, para conseguir uma ótima classificação. E depois que eu me formei, eu fiz pós-graduação, eu fiz vários cursos, né? Todos os cursos que uma instituição, né, universitária ela pode oferecer ao acadêmico formado, né, de extensão. E foi o que eu fiz, né? E sempre buscando grandes notas, aí depois, não satisfeita com isso, né? Porque eu tinha um buraco por dentro, eu tinha uma falta muito grande por dentro da minha essência, realmente, que foi deixada de lado. Eu me voltei para outros concursos públicos, né, específicos para carreira jurídica, mas eu queria os concursos que tivessem maior prestígio e os mais altos cargos, né? Ou seja, eu queria também um pouquinho de poder nas mãos, né? Aí foi indo realmente, era uma corrida desenfreada, era uma coisa muito louca, né? E sempre exacerbada com trabalho com filho e mais estudos e aquela coisa toda, e tentando ser 100% em tudo, né? Ser a super em tudo. Aí chegou uma hora, obviamente, que o corpo sentiu, né? Aí eu fiz uma doença autoimune, né? O meu corpo próprio produziu uma doença autoimune. Para quem não sabe, uma doença autoimune é quando o nosso mecanismo de defesa, por um erro qualquer, né, ele simplesmente começa, ao invés de fazer a função dele, que é defender o corpo, né, ele começa a atacar os órgãos e tecidos, né. Acho que o meu corpo estava pedindo socorro de mim, né. Ele estava dizendo, acho que para mim, eu não aguento mais você, né, vamos parar. Né? E acho que talvez foi a maneira dele conversar comigo, né, fazendo isso. E aí aconteceu o quê? Aí que quando eu descobri isso, né, eu já estava num grau elevado, né, desses anticorpos, né, bem elevado realmente, daí eu tive que fazer um tratamento médico, né, comecei a tomar medicação e nisso, quando isso aconteceu, eu sempre acho, assim, eu sempre tento ver um bom lado nas coisas. Gente, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu passei por tudo isso, né, e tá na hora de parar. E isso veio para dizer para mim parar. Aí eu realmente parei, né? Parei com tudo, continuei só com o meu trabalho, me divorciei, né? E comecei realmente tentar, né, seguir realmente a minha programação existencial, né?
e trazer novamente a minha essência, né, como pessoa, juntamente com a minha programação. Por que eu vim a este mundo, né? Eu vim a este mundo para intrafisicalidade para fazer alguma coisa. E não é isso que eu estou fazendo, né? E eu precisava, ao mesmo tempo, né, estabilizar a minha saúde. Aí eu comecei a fazer o tratamento, aí eu entrei para a Conscienciologia, eu já estudava, né, algumas linhas da espiritualidade. Aí eu entro para a Conscienciologia, porque eu comecei a assistir também vários vídeos, né, que tem no YouTube. E aí a minha vida começou a mudar, né? Eu comecei a olhar mais para mim, né? E comecei a fazer esta reciclagem. Daí eu descobri a autopesquisa com a Conscienciologia e comecei a me autopesquisar, né? E comecei a fazer o caderninho e ali eu fui indo, vendo realmente tudo o que aconteceu. Mas como eu cheguei à conclusão disso tudo e relembrar novamente este trauma, trazer este trauma, né, da minha infância para a época atual, né, e conseguir enxergar ele e saber que ele realmente foi algo determinante, né, para que eu tivesse todo um comportamento patológico por vários anos. Bom, a ACIPEC, ela tem, como eu já referi antes, né, essa atividade energética, né, que é a Procim, realizada toda segunda-feira. E nós, da Procim, mais precisamente os coordenadores, professor Walter e professora Virgínia, né, e o professor Walter e a professora Virgínia, que são os coordenadores da ACIPEC, eles estão com um projeto maravilhoso chamado Projeto SETA, né? E este projeto, ele é um projeto que ele está em andamento, né? Ele está em fase experimental, obviamente que eles precisariam de voluntários, né? E eu me ofereci. E este projeto é um projeto que visa a cura física, né? A cura da consciência mental somática, psicossomática, se refletindo no corpo físico, né? Então, assim, a cura, ela não acontece no físico, ela vem realmente do corpo mental superior. E, para tanto, né, com o desenvolvimento desse projeto, era óbvio que nós teríamos, né, como ferramenta a autopesquisa para cada voluntário, né, deste projeto. E só que essa autopesquisa, né, este questionário, todo um questionário, quando ele chegou a mim, ele tinha perguntas muito precisas. Ele tinha, assim, inquirições realmente que faziam com que eu voltasse lá para minha infância, né, e começasse a pensar algumas coisas, né, porque era bem mais abrangente. A fase que você nasceu, como eram seus pais, né, ah, então, o seu parto, ele foi um parto normal, cesariana, né? Então, assim, coisas pequenininhas que eu fui juntando, né? E vendo isso como uma observadora, né? Eu lembrei realmente deste episódio, né? Porque foi quando o professor Walter Almeida chegou para mim e perguntou: Rosane, mas que fase, quando você nasceu, como é que era, como é que era o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos? Ah, mas eu não lembro, professor. Mas pergunta para a tua família. E eu comecei a inquirir a minha irmã mais velha. E ela foi falando, e aí eu fui lembrando, porque eu tinha esquecido. E ela disse, mas tu nasceu na pior fase para nós, nem me fala, papá, papá, papá. E daí eu fui lembrando. E também fui lembrando de outras coisas da minha infância, mas coisas boas também. E de repente a minha infância, muita coisa se descortinou para mim, né? Porque ela teve esse evento aí, esse trauma, mas também foi uma infância maravilhosa, né? E o meu pai, ele agiu de acordo com aquilo que ele podia na época. Ele também estava traumatizado, passando por uma fase não muito boa, então eu não tenho nenhum sentimento assim negativo com relação ao meu pai e à minha mãe, né? Me receberam muito bem neste mundo.
da maneira que eles puderam, deram o melhor para mim, o que estava ao alcance deles. Então, isso aí é uma coisa que realmente está muito bem consolidada em mim, né? Então, esse é o resumo, né, deste meu trauma gerado, né, que foi gerado na minha infância, né, devido a toda uma mesologia no ambiente, a absorção da energia daquele ambiente, né, e também como eu consegui pegar aquilo tudo lá atrás e trazer de volta para mim. Então, só o fato de eu conseguir lembrar e ver a raiz da grande maioria dos meus problemas já foi uma cura, porque eu tendo clareza, né, isso aí me deu muita clareza. Eu tenho como gerenciar a situação, né? Porque quando a gente não tem clareza, como é que você vai gerenciar alguma coisa se você não tem clareza dos fatos, né? Você não tem como achar uma saída. Então, isso foi extremamente válido para mim, né? E agora, as consequências negativas e patológicas que eu tive, né? Decorrido a toda essa fase, né? Que foi uma fase prolongada na minha vida, até eu conseguir parar, né? E resolvi seguir realmente a minha programação existencial, né? A minha programação é aquilo que eu vim para fazer neste mundo, né? Eu não vim neste mundo só para passear, né? Com certeza eu vim a este mundo para prestar assistência à minha pessoa, né? Evoluir como ser humano, né? Me autoconhecer para também ajudar as outras pessoas, porque no momento que a gente que a gente se conhece realmente, fica cara a cara com a gente tem uma empatia maior pelo ser humano. Isso é uma decorrência óbvia, né? Então, olhem só as consequências negativas, né? Eu tinha uma vigilância constante, né? Seria uma patopensinidade, né? Aqueles pensamentos realmente ruins, de medo, desequilibrados, né? Para não reabrir novamente aquela ferida, né? Que me proporcionava aquele medo patológico. Nisso eu tive um fechadismo consciencial. Mas só que assim, eu não lembrava do fato, né? Mas era simplesmente a mínima situação que me trouxesse um desconforto relacionado à minha inferioridade como ser humano. E isso se prolongou, porque mesmo quando eu tinha condição financeira, né? Logo que eu passei num concurso público, a minha condição financeira ficou muito boa realmente, eu ainda sentia isso e eu não conseguia tirar isso de mim. E isso foi, ele tinha se apresentado em facetas diferentes, né? Então não era, ah, eu tô com um complexo de inferioridade, não. Ele tinha uma outra maneira, uma outra face de se mostrar. Então era bem complexo. Eu tive uma limitação da minha capacidade de me mover com flexibilidade e agir com autoconfiança. Ou seja, eu perdi muito da minha espontaneidade, né? Quando criança, eu era uma criança muito espontânea e eu perdi muito isso com o decorrer dos anos, né? Eu tinha uma visão equivocada, distorcida das situações, né? Por exemplo, se eu estava num grupo inserida, num grupo, numa reunião, e a pessoa ria de alguma coisa, eu achava que estava rindo de mim, e eu já começava a ser agressiva com essa pessoa, mas uma agressividade mascarada, né? Eu camuflava realmente a minha fragilidade através de uma máscara, né? De uma pessoa forte, de uma pessoa assim muito agressiva, né? E só como eu já referi, era uma agressividade velada, né? Porque eu tinha que ter gerência de toda a situação e de todos ali. E até, né? E isso tudo era um gasto desnecessário de energia. Toda aquela energia que estava sendo usada, né? Daquela forma desequilibrada, poderia servir realmente para mim, para o meu aperfeiçoamento, para o meu relacionamento com as outras pessoas, né? De uma forma mais branda e mais pacífica, né? E também a doença autoimune, né, que eu já falei, que realmente eu acho que a doença autoimune, ela vem para você quando você se sobrecarrega tanto que você se anula e você dá as costas para você. É isso que eu acho que aconteceu realmente. Mas disso tudo,
Eu tenho uma certeza que quando a gente tem consciência, a gente adquire a consciência que a gente está tendo atitudes erradas ou mesmo comportamentos desequilibrados, né? E a gente tem consciência daquilo, jamais devemos nos omitir, né, de nós mesmos, ou seja, virarmos as costas para nós, nos abandonarmos ou fazermos vistas grossas com relação àquele travão nosso, né? Então, isso foi uma grande lição para mim, né? Isso tudo que aconteceu, essa autopesquisa agora que eu fiz relacionada ao projeto SETA, né? Então, me trouxe muitas coisas novas, muita reciclagem. E a conclusão temporária que eu tenho, né? Ela é temporária porque ela está em andamento, né? Eu não tenho ainda, porque a autopesquisa é um contínuo, nós vamos sempre ter que estar nos observando, né? Para a gente conseguir propor- proporcionar um conhecimento grande de nós mesmos. E nós somos, nós temos muitas vidas, muitas retrovidas, muitas vidas passadas, né? E a autopesquisa, ela é uma ferramenta tão inteligente que ela consegue pensar também coisas de vidas passadas, né? De repente a gente tem um insight, assim. Claro que daí já é outra autopesquisa, né? Até a gente conseguir saber se realmente aquilo que está vindo para nós é dessa vida ou da vida passada. Então, é uma contínua limpeza, né? Através da observação. Então, há muitas atitudes a serem analisadas, né? A reciclagem, como eu falei, é algo permanente. A necessidade incessante de evolução consciencial, ela evoca a análise de atitudes que não nos servem mais, visto mostrarem-se contraproducentes com a demanda atual do momento evolutivo ao qual estamos inseridos. E tudo aquilo que não nos serve mais, se nós continuarmos usando e tendo consciência que não nos serve mais, se voltam contra nós. E a vida, eu acho que a vida é muito inteligente, né? O universo é muito inteligente. E, e a mãe natureza, depois que o filho aprende a caminhar, ela não pega mais no colo, né? Então nós temos todas as consequências daqueles nossos atos, né? Porque a gente tem consciência, né? Então a vida, ela não passa a mão. Ela sabe que você não precisa mais de proteção, que você já está grande, que você está consciente. E somos consciência em constante transformação, sendo a vida no intrafísico uma oportunidade ímpar para que busquemos aparar as arestas de fatos pretéritos, incluindo retrovidas, as nossas vidas passadas, né? E evitar o surgimento de novos conflitos, a chamada interprisão, né? A interpretação de não ficarmos presos com algumas pessoas em conflitos, né? E porque isso também, essa interprisão é pelo o próprio nome diz, prisão. O amor, ele liberta. E o ódio, ele simplesmente, ele ata. E nós precisamos, às vezes, de muitas reencarnações para desatar esses nós que nós fizemos com as pessoas mais próximas. Realmente é uma prisão, porque você vai vir até aquilo desatar. Porque para a natureza, ela só aceita a vida realmente, o cosmos só aceita uma energia, que é a energia do amor. A energia do pacifismo, que o amor engloba, o pacifismo engloba a ternura. Eu acho que ele é um conceito muito aberto. E todos ressomamos, né? Nascemos com objetivos de crescimento, né? Que é a programação existencial, né? Aquilo ao qual nós viemos destinados a fazer, né? Que a grande maioria, uma pequena parcela, não sei, foi lá em cima e assinou um contratinho, né? Dizendo, não, eu vou fazer isso para a minha evolução, né? Só que a gente chega aqui, a gente esquece, né? E muitas vezes também a gente se afasta muito daquilo, né? E que no minuto final da nossa existência, né, no intrafísico, que é o plano físico, antes da nossa dessoma,
possamos ter a convicção de que tentamos fazer o nosso melhor de acordo com o nosso nível de maturidade consciencial, para que não sejamos vítimas da melancolia extrafísica, né, que é chamada Melex, né, que é um termo da Conscienciologia. Afinal, a dessoma, que é a morte, é apenas o descarte de soma corpo físico. Isso tudo por quê? Porque a vida é um eterno contínuo, né? A morte, ela é simplesmente uma fase desse contínuo, dessa estrada eterna que é a vida. A morte não é o fim. Ela simplesmente, ela corta uma etapa para começar outra. Nós dessomamos no plano físico e renascemos no plano extrafísico. E assim nós iremos, né? Por muitos e muitos e muitos anos, até nós conseguirmos sair deste ciclo, né, de ressoma e dessoma, encarnação e desencarnação, em que a gente não vai precisar mais deste corpo físico, em que nós vamos descartar os nossos corpos, né, com o passar da nossa evolução e ficarmos agindo somente com o nosso mental soma, aí seremos uma consciência livre, né? Mas aí com certeza teremos também outro tipo de evolução, né? Porque a evolução ela é permanente. E, e o interessante também é podermos, né, no extrafísico, depois que passarmos por esta morte, que é a morte biológica é apenas o descarte do soma do corpo físico, a gente conseguir olhar para trás e ver que a gente fez alguma coisa boa por nós e pelos outros, que a gente saiu um pouquinho melhor e que esse pouquinho melhor, esse conhecimento, a gente conseguiu também espraiar para as outras pessoas, passar para as outras pessoas, para que elas crescessem também, né? Porque nós temos que retribuir a tudo que a vida nos deu de bom, e hoje eu penso em retribuir, né? E inclusive por este motivo que eu estou hoje fazendo esta palestra aqui, porque eu preciso retribuir o quê? Eu preciso passar esta vivência para vocês. Alguma pessoa, de repente, ela pode servir, né, como uma pequena ajuda ou um alívio, né? Então eu sinto isso, eu tenho a convicção que faz parte também da minha programação existencial, passar o conhecimento que eu adquiri, que a vida me proporcionou, né? E eu vou com relação à questão da dessoma, né? Eu acho interessante falar uma frasezinha aqui que foi do professor Luiz Antônio Gaspareto. Por muitos anos eu fui aluna do professor Luiz Antônio Gaspareto. Ele tinha um espaço Fio de Consciência em São Paulo e ele dessomou em 2015. Mas ele resumia muito bem essa questão nossa, né, desse contínuo, né? Que simplesmente passamos para o plano extrafísico e que somos a mesma pessoa e que ninguém vira santo. E ele falava assim, ó, se morre como se vive. Você vai ficar igualzinho lá. E aí a escolha é sua. Se você não está bem aqui, você também não vai estar bem lá. Agora, se você se esforçar realmente para dominar suas emoções, tentar levar todas as situações que vêm até você, tentar gerenciar ela de uma forma equilibrada, usando o seu mental soma, usando o seu mental superior, a sua racionalidade, né? Tentando sempre pensar no melhor para todos, com certeza, do outro lado, você vai estar assim também e vai olhar para trás e pensar, mas eu me esforcei e valeu a pena. Eu acho que sempre vale a pena. E para terminar, né, eu deixo aqui uma reflexão também, né? São duas perguntinhas do professor, do psiquiatra, né? E também professor, né? Gabor Maté, que ele pergunta assim: você vai sentir dor de um jeito ou de outro, né? A gente sabe que essa vida é assim, né? A felicidade é como a gente quer conceber felicidade, é algo assim ilusório, né? Nós vamos ter sempre momentos bons e momentos ruins, né? E eu ainda bato o martelo que a simplicidade está nas coisas simples da vida. Pode ser clichê, mas eu acho isso muito verdadeiro. Então, voltando, vou repetir. Você vai sentir a dor de um jeito ou de outro. Qual dor você gostaria de sentir?
a dor de reprimir a si mesmo para ser aceito, ou você sentir, às vezes, a dor em ser você mesmo, né? Eu acho que é uma ótima reflexão, uma reflexão muito boa até para se começar uma autopesquisa, né? Então, eu termino aqui minha palestra, agradeço a todos vocês, né, pelo tempo dispensado, pelo interesse também, né, qualquer dúvida, por favor, nós temos o nosso chat, né, escrevam ali, e também acessem o nosso portal da SPEC, lá tem muitas informações e muitas coisas boas, muitas ferramentas para impulsionar o autoconhecimento e a evolução. Mais uma vez, muito obrigada.